seres humanos sempre foram fascinados pelo diferente, especialmente quando a linha entre a fantasia e a realidade se borra. Neste vídeo, você conhecerá pessoas que transformaram seus corpos em obras de arte vivas, inspiradas em filmes, quadrinhos e mundos de fantasia. Para eles, a aparência não é apenas algo para se ver, mas uma forma de expressar sua identidade, paixões e crenças pessoais. Cada história nos faz questionar: qual é o verdadeiro limite do ser humano ao perseguir seus sonhos? Venha descobrir essas transformações chocantes e, ao mesmo tempo, hipnotizantes. Número 1. Anthony, o Alien. A crise de um quarto de vida. Ao chegar aos 20 anos, muitos se sentem perdidos em relação à carreira, ao futuro, e até sonham em largar a cidade para viver uma vida mais tranquila. Mas em 2014, ao completar 26 anos, Anthony Lofredo, um segurança francês, escolheu um caminho muito mais radical. Ele não queria apenas mudar de vida, mas mudar completamente a si mesmo. Inicialmente, Anthony só queria se sentir mais confiante com sua aparência. Ele dividiu a língua, tatuou o rosto e depois passou para um dos procedimentos mais perigosos: a tatuagem do globo ocular. Este processo envolve injetar tinta na camada extremamente fina do olho, com risco de cegueira permanente. Embora a maioria dos médicos fosse contra, Anthony, felizmente, manteve a visão e continuou sua jornada de transformação. Em 2021, ele assumiu oficialmente a identidade de Black Alien. Seu corpo estava quase todo coberto de tatuagens, e seu nariz, orelhas e lábio superior foram removidos. Ele até cortou 2 dedos para criar garras, e implantou dezenas de peças de silicone sob a pele para mudar a estrutura de sua cabeça e mãos. Em 2023, Anthony anunciou que queria amputar uma perna para substituí-la por uma prótese biônica. Embora este plano ainda não tenha acontecido em 2025, ele afirma que completou apenas 65% do processo. Ironicamente, Anthony diz que antes se sentia como um alienígena em seu corpo antigo, e só depois de se tornar o Black Alien é que ele se sentiu verdadeiramente ele mesmo. Número 2. Fashion Fiends. Quando a moda deixa de ser humana. Todo mundo já teve aquele momento de vestir uma roupa ousada e se arrepender logo em seguida, sentindo que o mundo inteiro estava te encarando. Mas a verdade é que ninguém se importa tanto com a sua aparência, a menos que você se pareça com Hannah Rose Dalton e Steve Raj Bhaskaran. Essa dupla é conhecida como Fecal Matter, um projeto de moda famoso nas redes sociais com um único objetivo: parecer o mais desumano possível. Através de maquiagem, acessórios e roupas feitas por eles mesmos, eles se transformam em seres alienígenas, monstros e formas que ultrapassam os padrões humanos. Embora a aparência possa ser assustadora, com cabeças raspadas, pés deformados ou crânios protuberantes, tudo é figurino e próteses criadas por eles, não modificações permanentes. Hannah e Steve se conheceram em 2016, em uma escola de moda em Montreal, e rapidamente desenvolveram o Fecal Matter como uma forma de se libertar das normas sociais. A dedicação absoluta a esse estilo os ajudou a conquistar mais de 700 mil seguidores no Instagram, lançar sua própria marca, lançar músicas e colaborar com grandes nomes como Rick Owens e Jean-Paul Gaultier. Embora a imagem possa causar pesadelos em outras pessoas, para eles, é um sonho que se torna realidade. Número 3. Horn This Way. O recorde de chifres do humano Satanás. Se você pensou que o Black Alien ou o Fecal Matter já eram estranhos o suficiente, prepare-se para mais um irmão alienígena. O humano Satanás. Seu nome verdadeiro é Michael Ferro Prado, um tatuador brasileiro que dedicou mais de 25 anos para transformar seu corpo em algo completamente desumano.
Prado tatuou mais de 80% do corpo, lixou o nariz, removeu as orelhas e dividiu a língua. Mas a característica mais marcante são as 33 peças de metal implantadas em sua cabeça para fixar diferentes tipos de chifres. Essa conquista lhe rendeu o recorde mundial do Guinness em 2023 pelo maior número de chifres implantados no mundo. Não parando por aí, Prado também afiou os dentes para transformá-los em presas e gastou quase $1.000 para implantar 2 enormes presas de prata. Sua aparência lembra mais um orc espacial do que um alienígena tradicional. Prado admite abertamente que o Black Alien é uma fonte de inspiração, chegando a tatuar Anthony e cortar os dedos para criar garras. O interessante é que sua esposa, Carol, também conhecida como Mulher Demônio, também possui uma série de modificações semelhantes, e ela mesma fez muitas das tatuagens do marido. Um casal feito um para o outro, seja no céu ou no inferno. Número 4. Senhora Dragão, a Mulher Dragão Medusa. À primeira vista, muitos pensam que Tiamat, Legion Medusa, está apenas fazendo um cosplay extremamente realista. Mas ao se aproximar, você perceberá que não há fantasia alguma. Tiamat realmente transformou seu corpo em uma criatura saída de um mundo de fantasia. Na internet, Tiamat se autodenomina Senhora Dragão Medusa e se identifica como transespécie, meio humana, meio réptil. O desejo de se tornar um dragão começou nos anos 80, quando Tiamat, então com o nome de Richard Hernandez, sonhou que foi picado por cobras e acreditou que havia se transformado. O processo de modificação física só começou em 1997, depois que Tiamat foi diagnosticado com HIV positivo e teve que deixar o emprego no banco. Diante da ameaça da morte, decidiu que não morreria como um ser humano. Desde então, Tiamat gastou mais de $83.500 em cirurgias, incluindo a remoção das orelhas, tatuagens de escamas por todo o corpo e a divisão da língua, como uma cobra. Eles até cortaram os lados do nariz para completar a aparência reptiliana. Para Tiamat, a jornada para se tornar um dragão não tem fim. Número 5. Você é um lagarto, Harry. A lenda do Homem-Lagarto. Eric Sprock, também conhecido como Homem-Lagarto, é um dos maiores ícones do mundo das modificações corporais. Por mais de 25 anos, ele dedicou cerca de 700 horas para tatuar escamas verdes por todo o corpo, a ponto de muitos brincarem que há mais tinta na pele dele do que sangue nas veias. Antes de se tornar um lagarto, Eric era um estudante de doutorado em filosofia em Nova York. Sua paixão por filmes como Godzilla o levou a usar a modificação corporal para explorar o significado de ser humano. Em 1997, ele se tornou a segunda pessoa no mundo a dividir a língua, além de afiar os dentes para transformá-los em presas e implantar teflon sob a pele, tudo sem anestesia. Além da aparência, Eric também é um artista de circo de aberrações. Ele engole espadas, cospe fogo e detém o recorde mundial do Guinness por levantar objetos pesados com brincos nas orelhas, levantando um barril de cerveja de 16 quilos. Um verdadeiro lagarto, tanto na forma quanto no espírito. Número 6. Sentindo-se felino. O homem que viveu como um gato. Se alguém me dissesse para viver como um tigre, eu pensaria em autoconfiança, instintos selvagens, ou, no máximo, usar estampas de animais. Mas para Dennis Avner, o conselho teve um significado totalmente diferente. Criado em uma comunidade nativa americana, Dennis foi aconselhado por um chefe Huron a seguir o caminho do tigre. E ele levou isso no sentido mais literal possível. Autodenominado Stalking Cat, em 1980, aos 22 anos, Dennis começou uma série de modificações corporais para se transformar em um gato.
Ele tatuou o rosto com padrões de tigre, modificou as orelhas para ficarem pontudas e dividiu o lábio superior e achatou o nariz para parecer mais felino. Ele também fez 18 piercings ao redor da boca para anexar bigodes artificiais todas as manhãs, como um ritual para afirmar sua identidade. Quando não estava trabalhando como programador ou cuidando de idosos meio período, Dennis gostava de escalar árvores e comer carne crua. As cirurgias, realizadas pelo artista de modificação corporal, Steve Howard, eram feitas sem anestesia, o que significa que ele suportou uma dor terrível. Embora parecesse uma criatura de outro mundo entre os humanos, Stalking Cat encontrou um senso de pertencimento na comunidade furry. Infelizmente, ele faleceu em 2012, aos 54 anos, deixando um legado estranho, mas cativante. Número 7. Fantastic, a mulher vampira do Guinness Book. Se há alguém que eu gostaria que estivesse ao meu lado em um tribunal se eu tivesse problemas legais, essa pessoa seria Maria José Cristana, também conhecida como Mulher Vampira. Ela é mãe, tatuadora e ex-advogada, e deteve o recorde mundial do Guinness para a mulher com mais modificações corporais, de 2012 a 2023. Sua jornada começou aos 14 anos com sua primeira tatuagem, o logotipo da banda de black metal Bathory. Mas só aos 30 anos, Maria fez sua primeira modificação extrema: 4 chifres de titânio implantados na testa. Para ela, isso era um símbolo de força após escapar de um casamento abusivo. Desde então, Maria passou por 49 modificações, com 96% do corpo coberto por tatuagens e dentes implantados, o que lhe rendeu o apelido de Mulher Vampira. Ela sempre amou a imagem de vampiro e estava determinada a se tornar uma criatura da noite de outro planeta. Essa aparência a tornou um ícone no mundo das modificações corporais, e ela até tem uma estátua de cera no Ripley's Believe It or Not. Embora não exerça mais a advocacia, Maria ainda está ocupada cuidando de seus 4 filhos, administrando um estúdio de tatuagem, uma marca de moda e palestrando para grupos de mulheres. Isso é o que eu chamo de produtividade nível vampira. Número 8. Tatuar ao máximo. O corpo como uma tela viva. Depois que a Mulher Vampira perdeu seu recorde em 2023, sua sucessora foi Esperança Luminesca Fresina, uma ex-militar que estabeleceu um novo recorde em 2024, com 89 modificações corporais. 99,9% do seu corpo é coberto por tatuagens, incluindo o couro cabeludo, palmas das mãos, língua, gengivas e até os globos oculares. Esperança possui dezenas de piercings, uma língua bifurcada e 15 implantes subdérmicos, incluindo grandes protuberâncias na testa e implantes em forma de cobra serpenteando pelos braços. Combinado com seu estilo de tatuagem blackout, ela parece uma criatura saída do filme Alien. Antes de começar as modificações extremas em 2014, Esperança já estava familiarizada com formas radicais de expressão corporal, incluindo a suspensão corporal com ganchos. Para ela, o corpo é uma tela viva, onde a escuridão é transformada em arte. E como ela mesma disse, a gente só vive uma vez. Esperança decidiu viver de forma vibrante à sua maneira. Número 9. Metalhead, o rei dos piercings corporais. Se a maior obsessão dos pais é a frase "Mãe, quero fazer um piercing", então a personificação disso é Rolf Buchholz. Ele detém o recorde mundial do Guinness para o homem com mais piercings e modificações corporais no mundo, com um total de 516 modificações, incluindo 481 piercings. O mais impressionante é que Rolf só começou a se modificar em 1999, quando já tinha 40 anos. Desde a primeira tatuagem na panturrilha, ele gradualmente cobriu cerca de 90% do corpo, incluindo os globos oculares. Mais da metade dos piercings
estão na parte inferior do corpo, junto com 158 piercings no rosto, o que o impede de fechar a boca completamente. Além disso, Rolf tem 35 implantes subdérmicos, como blocos de silicone nas mãos e chifres na cabeça. A única razão para tudo isso? Ele gosta. Na verdade, Rolf só descobriu que detinha o recorde quando conheceu outros recordistas e percebeu que tinha mais piercings do que eles. Número 10. Próteses paranormais, falsos alienígenas. Nem todo mundo que parece um alienígena é resultado de uma modificação permanente. Em 2019, uma foto viralizou de uma mulher com um rosto alienígena devido a uma cirurgia plástica que deu errado. Mas, na verdade, era uma obra do artista de figurino Luiz Baptista, de Londres. Essa aparência foi criada a partir de 2 peças de silicone projetadas com base em um escaneamento 3D e depois aplicadas diretamente no rosto da modelo. A personagem, chamada Helena, foi criada por Luiz para chocar e alertar sobre os riscos da cirurgia estética. Além disso, a maquiadora Ciara McCown esculpe e molda suas próprias máscaras alienígenas, enquanto Sidney Combe usa látex espumado e olhos de plástico para criar uma aparência extremamente realista. O artista australiano Ren Arati também desenha mãos alienígenas, e Poppy Shepard cria um efeito de cogumelos crescendo no pescoço usando silicone. Se alienígenas realmente invadissem a Terra, esses artistas certamente nos ajudariam a nos integrar perfeitamente. Número 11. Pura fantasia. Um orc saído da Terra-média. O Senhor dos Anéis e o Hobbit não apenas criaram filmes e séries de TV de sucesso, mas também inspiraram um homem brasileiro a embarcar em uma jornada inacreditável de modificação corporal. Rico Ledesma não era estranho às tatuagens, tendo feito sua primeira aos 15 anos. Mas foi só aos 40 anos que ele decidiu ir para outro nível, se tornar um orc da vida real. No mundo de Tolkien, os orcs são criaturas humanoides, com uma aparência feroz, cheia de cicatrizes de batalha. Para recriar isso, Rico cobriu todo o rosto com tinta preta sólida, tatuou os globos oculares e fez cirurgias para remover partes das orelhas, nariz e lábios. Em vez de um campo de batalha, ele escolheu a mesa de cirurgia para criar uma aparência devastadora. O destaque são as enormes presas de silicone implantadas na boca, que custaram cerca de $510 e foram colocadas com a ajuda de um dentista. Além do custo das presas, a maioria das tatuagens e outras modificações foram feitas por sua esposa, Krishna. Ela também é uma entusiasta de modificações corporais, tornando o casal a prova viva de que alguns sonhos só podem ser perseguidos com a pessoa que mais te entende. Número 12. Espalhe suas asas. O homem que virou papagaio. Ted Richards é de Bristol, Inglaterra, mas o público o conhece mais como Ted Parrotman. Assim como os papagaios imitam os humanos, Ted inverteu o jogo, transformando-se em uma criatura com a aparência de um pássaro tropical. Dono de 5 papagaios, Ted iniciou sua jornada em 2014, cobrindo o rosto com tatuagens e implantando chifres no crânio. Em 2015, ele continuou, dividindo a língua, tatuando o símbolo da paz no ombro e realizando uma cirurgia para remover as orelhas, porque, segundo ele, papagaios não têm orelhas visíveis. Atualmente, Ted tem mais de 110 tatuagens e 50 piercings, o que custou uma fortuna e muito tempo. A remoção das orelhas durou 6 horas, resultando em uma leve perda auditiva e na impossibilidade de usar óculos como antes. Para resolver isso, Ted implantou 2 pinos de metal na cabeça para segurar os óculos. Ele chegou a mudar legalmente seu nome para Ted Parrotman. Embora pareça mais um pássaro alienígena do que um papagaio de verdade,
Ted já apareceu várias vezes na televisão britânica e se mostra completamente satisfeito com sua transformação. Número 13. Elfo de outro mundo. Um elfo espacial na vida real. Em filmes, alienígenas são frequentemente retratados como criaturas assustadoras, mas Luis Padrón prova que alienígenas também podem ser muito estilosos. Ele se autodenomina um elfo espacial das Pleiades, embora seja, na verdade, argentino. A paixão de Luis pela fantasia surgiu na infância, quando ele usava mundos fantásticos para escapar do bullying na escola. Ao crescer, Luis decidiu transformar a imaginação em realidade e gastou mais de $80 mil americanos em cirurgias plásticas. Ele cortou e costurou as orelhas para dar-lhes a forma de elfo, remodelou a mandíbula, o nariz e até fez uma cirurgia para mudar a cor dos olhos de castanho para azul. Essa cirurgia de mudança de cor dos olhos é particularmente perigosa, pois usa laser para destruir a melanina na íris e não é reconhecida pela medicina. O procedimento, supostamente sem anestesia, causou tanta dor a Luis que ele não conseguiu olhar para o céu noturno por 30 dias. Mesmo assim, ele ainda quer continuar com lifting facial, implantes musculares e até remover costelas para ter uma cintura mais fina. Claramente, para se tornar um alienígena artificial, o preço a pagar não é nada barato. Número 14. Papai Demônio. O demônio de coração gentil. À primeira vista, Hayden Crânio. Dos caras parece um demônio saído do inferno, mas por trás dessa aparência há um pai comum e carinhoso. Hayden é um tatuador colombiano que adora ler, praticar esportes, ir ao parque e passar tempo com a família. Ele fez sua primeira tatuagem aos 12 anos e, aos 17, começou a modificar o corpo com alargadores nas orelhas. Atualmente, Hayden estima que 86% de seu corpo esteja coberto por tatuagens, incluindo os globos oculares. Além disso, ele afinou o nariz, removeu parte das orelhas e implantou chifres sob a pele na testa. Embora sua aparência possa assustar muitos, a razão de Hayden para modificar o corpo é simplesmente o amor pela arte. Em seu tempo livre, ele é voluntário em abrigos de animais, faz churrascos com a esposa e a filha. Sua aparência pode fazer as pessoas pensarem em perigo, mas, na realidade, Hayden é uma prova clara do ditado: nunca julgue um livro pela capa. Muitas pessoas sonham em se parecer com o Capitão América ou o Thor, mas Henry Rodrigues tem um gosto completamente diferente. Este tatuador venezuelano queria se transformar no Caveira Vermelha, um dos vilões mais famosos da Marvel. Começando em 2012, Henry passou por um processo de transformação radical. Tatuou o rosto de vermelho, tatuou os globos oculares, fez implantes subdérmicos e cirurgia para remover as orelhas e o nariz. No total, ele gastou cerca de $32 mil americanos e passou mais de 130 horas na mesa de cirurgia, o que o deixou com uma aparência de outro planeta. O responsável pelas modificações é Emílio Gonzalez, um ex-estudante de medicina que deixou a faculdade para seguir a arte da modificação corporal. Pode parecer loucura, mas Henry passou por várias avaliações psicológicas antes das cirurgias e foi considerado completamente normal. Embora o Caveira Vermelha tenha origens extremistas e imorais nos quadrinhos, Henry afirma que não compartilha dessa ideologia. Ele é simplesmente um grande fã do estilo vilanesco e viveu sua paixão intensamente. Embora causem controvérsia ou assustem muitos, as pessoas neste vídeo têm algo em comum. Elas ousam viver de acordo com suas escolhas. Por trás da tinta, dos bisturis e das cirurgias dolorosas, há um desejo de ser autêntico, apesar do julgamento social. Essas histórias nos lembram que a aparência não define o caráter, e a diferença não significa erro. Se você achou este vídeo interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar explorando as histórias estranhas, mas muito reais,
do mundo ao nosso redor.